Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa disciplina de análise de conjuntura do nosso curso de Pedagogia Catequética de especialização e hoje nós vamos falar a respeito das novas configurações familiares. É muito importante que nós que somos alunos, que somos educadores, que somos catequistas, que somos agentes de pastoral, que lidamos diretamente com crianças, adolescentes, jovens, até mesmo pessoas adultas, que nós tenhamos no horizonte da nossa ação de evangelização a importância da compreensão das novas configurações familiares. Então, essa nossa videoaula de hoje pretende nos inserir num contexto sociológico, num contexto teológico, num contexto filosófico dessas novas configurações familiares, o impacto que essas novas configurações familiares elas vão assim ocasionar na nossa ação pastoral. Eu acho que essa é a grande riqueza desse nosso encontro de hoje, desse nosso bate-papo, onde nós vamos então poder compreender. Já faço uma ressalva que toda a bibliografia utilizada se encontra no final, eu vou passar para vocês, e a abordagem, como eu disse para vocês, é uma abordagem sociológica predominantemente, levando em consideração que nós estamos numa disciplina de análise de conjuntura sociopolítica e econômica. Então é importante que a gente se abra a essas perspectivas, né? Agora, a primeira pergunta que a gente deve fazer é por que há um interesse pelo tema família, né? Esse interesse não é só o interesse da igreja, mas é um interesse também da sociologia, é um interesse também da antropologia, da filosofia, da história, de outras áreas da própria medicina, enfim, de outras áreas do conhecimento, né? Mas por que o tema família é assim interessante, desperta a atenção de muitas pessoas? Porque, como nós sabemos, a família é uma instituição social fundamental. E as outras instituições que existem na sociedade dependem da família. Então, para que a gente possa entender realmente como que as sociedades funcionam, né, tanto na perspectiva do presente quanto do passado, nós precisamos compreender como a família funciona. Então, a família é fundamental para a compreensão do tecido social. Então, inclusive, o Ferrari e Kalustian diz que a família, né, desempenha um papel decisivo na educação formal e também na educação informal. Por quê? Porque dentro da família, é no espaço familiar que os valores éticos, os valores humanitários, eles são assim aprofundados, eles são absorvidos pela criança, os valores, por exemplo, da solidariedade, da fraternidade, que vão impactar as futuras gerações, os valores culturais, tudo isso acontece no interior da família. Então, a família é, assim, uma peça fundamental para a compreensão da sociedade, né? E ela é, como eu disse, né, essa troca cultural, essa troca de valores, esse momento e o espaço por excelência em que esses valores eles vão assim moldando a sociedade e o tecido social, ela também aparece para nós como um espaço de troca de experiências, de aspirações, de questões pessoais, né? Os filhos encontram, além do amparo biológico, evidentemente do cuidado com o corpo, né? Os filhos encontram também na família, e os pais também, claro, um espaço aonde pode se dar aquilo que nós chamamos de bem-estar, né? Porque é na família que se garante a proteção integral da pessoa, né? Dando a ela, assim, os aportes afetivos que são necessários, não só os materiais, mas principalmente os aportes afetivos, a valorização
do outro, a compreensão dos limites, a compreensão também dos avanços que o adolescente, a criança, os próprios pais acabam fazendo no interior da família. Então, é no interior da família que se estabelece aquilo que nós comumente chamamos de convivência familiar, né? Onde são criadas todas as bases fundamentais da organização da cultura de muitos povos, né? Então, por exemplo, a gente pensa na estruturação simbólica do mundo. Onde é que acontece essa estruturação simbólica do mundo? Ela acontece no interior da família, onde cada indivíduo, de posse desses aportes afetivos, de posse dessa convivência familiar, dessa valorização da pessoa na sua integralidade, ele consegue construir um mundo, ele consegue construir uma imagem de mundo. Então é no interior da família que esses relacionamentos eles vão assim se aprofundando e posteriormente vão sendo reproduzidos no interior da sociedade, né? Se esses relacionamentos eles são fracos, ou se há no interior da família uma certa fragilidade naquilo que nós compreendemos como sendo a convivência familiar, como sendo a troca de experiências, então também no tecido social isso vai se repetir, né, de uma maneira muito negativa, né? A gente costuma dizer, olha, a desestruturação familiar ela tem um impacto considerável no tecido social, né? E isso é verdade, justamente porque quando há uma desestruturação familiar, nós temos, na verdade, uma não vivência daquilo que, de fato, por excelência deveria acontecer na família, que é a troca do afeto, que é a proteção, que é a troca da experiência, das vivências, né? E quando isso não acontece no interior da família, então a gente tem uma sociedade mais egoísta. A gente tem uma sociedade mais difícil de se lidar, uma sociedade mais reticente em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito ao bem coletivo, no que diz respeito ao bem comum. Então os interesses comuns acabam ficando num segundo plano, porque eles também não foram vividos no interior da família. Então, isso é o que embasa o interesse pelo tema família por tantas e tantas disciplinas, né? Claro que do ponto de vista teológico, e que nos interessa muito, não só sociológico, apesar da nossa disciplina ser uma análise da conjuntura sociopolítica e econômica, mas eu não poderia deixar de dizer para vocês que, do ponto de vista teológico, né, o Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, ele diz que o lugar único em que torna possível toda essa doação, essa troca de experiências que eu falei, esses aportes afetivos e materiais, eles acontecem no matrimônio, ou seja, eles acontecem numa relação que se dá de doação, do amor conjugal, esse amor conjugal que se dá pela escolha livre, pela escolha consciente, querida, ou seja, pensada pelo próprio Deus, e que se manifesta assim no seu significado mais pleno e mais verdadeiro. O Papa diz, a instituição matrimonial não é uma ingerência indevida da sociedade ou da autoridade, nem a imposição extrínseca de uma forma, mas uma exigência interior do pacto de amor conjugal, que publicamente se afirma como único e exclusivo, para que seja vivida assim a plena felicidade ao desígnio de Deus, Criador. Então, a família não é assim contrária à sociedade. A família não está no embate com a sociedade. Não é que aqui no mundo da família é uma coisa, no mundo da sociedade outra. O mundo da família prepara, e o matrimônio, é isso que o Papa está querendo dizer, né, na Familiares Consórcio, prepara um espaço por excelência das vivências assim coletivas, né? Então, longe de mortificar a liberdade da pessoa, essa fidelidade um ao outro, ela impõe segurança à relação ao subjetivismo, ao relativismo e faz participar da sabedoria criadora de Deus. Então, não é que ao doar a si, o casal ao doar um ao outro,
né, doando-se um ao outro, na verdade eles não estão anulando a sua liberdade. Pelo contrário, eles estão estabelecendo uma segurança em relação àquela onda que o Papa, na ocasião que escreveu Familiares Consórcio, ele falava desse subjetivismo, dessa volta exclusiva para si mesmo, que vai acabar desembocando no egoísmo, e do relativismo, onde é um vale tudo, onde a verdade ela não encontra um lugar absoluto, onde a verdade sequer existe. Então, em resumo, né, a família, a instituição família, o matrimônio é a representação mais bem acabada, na visão do Papa, daquilo que deve ser a vida social, uma doação plena, um espaço de fidelidade, um espaço onde as pessoas podem trocar as suas experiências, assim como o casal dialoga a respeito das suas vivências e dialoga a respeito dos seus problemas, na camada social, no campo social, também isso deveria acontecer, se é que a gente está falando de um espírito de fraternidade, se a gente está falando de solidariedade, que compõe, assim, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna. Então é isso que o Papa está querendo dizer nesse número 12 da Familiares Consórcio, né? Nós estamos assim iniciando, apresentando para vocês a importância de pensar o tema da família, né? E também na perspectiva teológica. Agora, vamos responder essa pergunta, né? O que é a família? Né? Então, do ponto de vista etimológico, que é da origem da palavra, né? A palavra família vem do latim famulus, que significa um conjunto de servos, de dependentes, sob a chefia de um senhor, que vive sob o mesmo teto, né? Então, etimologicamente falando, a família é um espaço aonde pessoas convivem sob a direção de um chefe, sob a direção de um senhor. Claro que nós vamos perceber que ao longo do tempo, e por isso que vão se dar novas configurações familiares, por isso que o tema da nossa aula de hoje é isso, né? Então, isso vai se modificando ao longo do tempo. Mas, originalmente falando, o conceito de família inclui um conceito de dependência, onde há mulheres que são esposas e filhos que vivem sob um mesmo teto, sob a chefia de um homem, de um pai, né? A família, por exemplo, greco-romana, né? É aquela cultura que se misturou com a cultura grega e a cultura romana, era basicamente composta de um patriarca, né? E dos seus fâmulos, ou seja, dos seus filhos, da esposa, dos filhos, mas também dos escravos e também de homens livres que trabalhavam na família. Então, a família é um espaço de acolhida de todas essas pessoas, mas que tem como, assim, gerenciador, se a gente puder falar numa linguagem mais contemporânea, para entender, o chefe é o homem, o patriarca. Agora, é claro que eu acabei de falar do ponto de vista etimológico, né? Mas é claro que o conceito família, ele pode ser abordado, segundo Fukui, ele pode ser abordado a partir de várias perspectivas, né? Então, é um sociólogo importante para a gente entender o conceito de família, então ele vai dizer, olha, eu posso abordar o conceito família a partir das condições de vida, a partir daquilo que eu entendo como sendo instituição, como sendo família valor, como sendo composição familiar, como sendo ciclo de vida familiar. E claro, também posso, assim, compreender a família a partir da perspectiva teológica, né? Isso ele está falando, tá? Então, por exemplo, compreender a família sob a perspectiva das condições de vida, né? Quando eu tento compreender a família a partir dessa perspectiva, das condições de vida, eu estou dizendo que o modo como eu entendo a família é um modo no qual a família ela é compreendida do ponto de vista das suas condições materiais, ou seja, da manutenção da vida. Ou seja, a família é um espaço no qual as pessoas comem, se vestem, se abrigam, né? Então ela é, na verdade, pensada, né, no passado como uma unidade de produção, né?
da produção dos meios de vida, né? Ou seja, como é que eu sobrevivo, aonde é que eu sobrevivo e de que modo eu sobrevivo. Nessa perspectiva sociológica, a família é, por excelência, o espaço no qual o filho não vai passar fome, no qual o filho vai ser protegido das intempéries, sejam elas as intempéries sociais, sejam elas as intempéries naturais. A família é o espaço da proteção, né? É claro que atualmente ela é compreendida como sendo uma unidade de renda e uma unidade de consumo. Por quê? Porque as pessoas trabalham, as pessoas da casa trabalham, então elas produzem renda, mas também consomem, né? E essa é do ponto de vista das condições de vida, tá? Então essa é a grande base hoje para a compreensão da família, porque a ideia de manutenção da vida hoje passa pela ideia do trabalho e passa pela ideia do consumo, né? Então o filho trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha para quê? Para pagar a conta, né? Mas para quê? Só para pagar a conta? Não, trabalha também para poder sobreviver, para adquirir bens, sejam eles bens perecíveis ou sejam eles bens que se consomem rapidamente, como por exemplo alimentação e tudo mais. Do ponto de vista das condições de vida, sociologicamente falando, é isso, a família é vista nessa perspectiva. Agora, ela também é vista como instituição, né? E como instituição, o nosso ordenamento jurídico, principalmente o nosso Código Civil, ele já determina que a família é um conjunto de normas e regras que ao longo do tempo foram se constituindo, né? E que se dão numa relação de sangue, ou numa relação, às vezes, de adoção, né? De aliança, de filiação, de parentesco, de herança, de casamento. Então, existe um conjunto de regras e normas que são expressas nos costumes sociais e que são expressas na legislação que nos permitem compreender a família a partir da perspectiva da instituição. Então eu tenho famílias que são constituídas de filhos, de pais do mesmo sangue, famílias que são constituídas de pais, de filhos adotados, ou de famílias que são constituídas a partir ou por parte de pai, só por parte de mãe e tudo mais. Então, enfim, mas todas elas têm como um fundamento a aliança, a relação de parentesco, né? Então há uma relação de parentesco que se dá sobretudo por conta do casamento, tá? Então essa é uma outra maneira de ver. Uma outra é a perspectiva do valor, né? Como eu falei para vocês, é no interior da família que se estabelecem uma série de regras, de valores que são definidos, de representações daquilo que a pessoa deve ser no mundo. Então é a família que educa, como a gente fala, né? Não é só a escola que educa, mas a família também educa, né? Então é na família que a criança, por exemplo, ela vai conseguir compreender os limites, até onde ela pode ir, né? Com as exigências que ela está fazendo, né? Será que ela pode tudo? Ela é poderosa, né? Então ela pode falar o que ela quiser para as outras pessoas sem ter repercussão, ela pode usar de violência física. Então é na família que a criança aprende os limites sociais, né? Então o pai, quando ele diz não, é importante que nós hoje possamos valorizar esse limite, né? Porque uma sociedade permissiva é uma sociedade onde vale tudo. E isso essa permissividade começa na família, né? Onde os pais muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes eles não conseguem, tem uma dificuldade em estabelecer o não com a criança, né? Porque não quer ver sofrer, porque às vezes quer se livrar da questão, então já cede logo às primeiras indagações. Então é importante que a família seja entendida a partir também, não só instituição, não só condições de vida, mas entendida a partir de um conjunto de valores que são muito bem definidos, de ideologias que são próprias, de estereótipos, de imagens, de representações sobre aquilo que ela deve ser no mundo. É um caráter ético que se estabelece no interior da família.
Uma outra perspectiva que eu posso entender a família é a perspectiva da composição familiar, aquilo que eu falei já anteriormente, os critérios para a organização da família. Então eu vou ter famílias biparentais, com o pai e com a mãe e os filhos, né? Eu vou ter as famílias monoparentais, ou só a mãe ou só o pai, né? Ou eu vou ter família composta de várias gerações, vou ter o avô, a avó, às vezes até o bisavô, né? Unidades ampliadas da família, às vezes mora o tio, a tia, a prima, né? Existem outros componentes familiares. Então, assim, essa é uma perspectiva de ver a família. E isso é importante, gente. É importante porque quando a gente vai fazer uma análise de conjuntura, por exemplo, da realidade dos meus catequizandos, estou dando um exemplo, tá? Poderia ser de qualquer outra perspectiva, mas, por exemplo, esses catequizandos, eles vêm de algum lugar. Que lugar que é esse? Da família. E qual é a composição familiar desse meu catequizando, desses meus catequizandos, né? A família, de uma maneira mais predominante, é biparental, tem pai, tem mãe, ou é só criado pela mãe, ou só criado pelo pai, ou às vezes só criado pela avó, ou às vezes pelo avô, por várias razões, enfim. Essa composição familiar, ela é importante de ser analisada, né? Para que a gente possa também entender os limites desse tipo de educação e os avanços também desse tipo de educação, né? Nós não podemos acreditar que uma criança que é criada só pela avó, ela vai sofrer por conta disso. Não, tem muitas avós que estão criando muito bem os seus filhos, né? Os seus netos, vamos pensar assim, né? Os filhos dos seus filhos, e que estão, portanto, mas é importante que a gente compreenda essa composição. Uma outra perspectiva é pensar na família a partir do ciclo da vida familiar, né? Então, é claro que aí a gente tem que tomar como critério a idade do filho mais velho, né? Que às vezes está morando com os pais, ou às vezes não mora, as unidades de filhos menores, né? Que é os netos, as unidades com filhos adolescentes, né? Tem famílias que têm filhos adolescentes, já tem filhos adultos, já tem pessoas sem unidades familiares sem filhos, né? Então, é o ciclo da vida. A gente fala que a gente nasce, cresce, reproduz, morre, toda essa, né, essa perspectiva. Dentro da família acontece a mesma coisa, né? Então, eu tenho, às vezes, o filho pequeno, às vezes eu já tenho um filho adolescente, às vezes eu já tenho um filho adulto, com uma mãe idosa, né? Mas que compõem o ciclo familiar. São unidades, né? A partir de várias perspectivas, como eu disse para vocês, inclusive unidades sem filhos, né? Isso eu tenho que considerar no processo de análise de conjuntura, né? E, por último, a perspectiva teológica, né? E aqui eu trouxe uma citação do Papa Francisco, do Amoris Laetitia, para a gente compreender como é que o Papa pensa a união matrimonial, que vai acabar gerando, então, a família. Então, essa é uma outra perspectiva que o Foucault, ele propõe para a gente, né? Então, a união matrimonial, não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. Então, nós não podemos entender que o casamento se dá apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas ele se dá na doação de um para com o outro. E ele diz, o Papa, o fruto dessa união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações, das vidas, e porventura no filho que nascerá dos dois em si mesmo, há de levar as duas carnes, unindo a genética e espiritualmente. Muito bonita a citação. Então, assim, você veja que a compreensão do Papa é ampla da união matrimonial. Tem a sua dimensão sexual e corpórea, mas tem a sua dimensão de tornar-se uma só carne, na cumplicidade do amor, no abraço físico. E se porventura vierem a ter filhos, o resultado desse amor vai estar presente ali naquela criança que nasce, porque aquela criança que nasce é o fruto da união das duas carnes, tanto do ponto de vista genético, mas também do ponto de vista espiritual, porque carrega um pouco de cada um, do pai e da mãe, da personalidade do pai, dos valores e de tudo isso que é construído culturalmente e construído no interior da família. Então, a perspectiva
bem ampla do conceito de família e muito interessante para a gente pensar a partir do Amores Letícia. Bom, agora eu queria falar com vocês sobre a questão da constituição familiar, né? Do ponto de vista histórico, tá? E sociológico, claro. Então a gente pode dividir, claro que do ponto de vista assim, pedagógico, para a gente compreender, que há três possibilidades, ou que na história ocorreram três constituições familiares, né? Aquilo que os sociólogos chamam de família tradicional extensa, que nós já vamos falar, a família moderna e a chamada família contemporânea. Vamos entender cada uma dessas constituições no decorrer desse nosso bate-papo. A família tradicional extensa, né, como diz Passos, né, é aquela família que é encontrada lá na Idade Média, no Antigo Regime, que era composto por muitos membros que coabitavam o mesmo espaço, né? Então eu tenho sim as uniões que são conjugais, né, porque garante a preservação até do patrimônio, né, familiar, né, uma vez que a gente sabe que na perspectiva da tradição, na família tradicional, melhor falar assim, os casamentos eram definidos pelos pais dos noivos, ou seja, né, a mulher não escolhia o seu noivo, muitas vezes isso se dava ainda numa idade precoce, principalmente da mulher, e que do ponto de vista da sociologia, a dimensão afetiva e sexual era colocada no segundo plano, né? Porque o que prevalecia era a ideia de que a família precisava continuar junto com seus bens, né? Então, o pai escolhia o noivo para a filha porque ele usava da sua autoridade, dessa autoridade patriarcal, que era uma autoridade inquestionável, né? Então, o que se tem nessa primeira configuração familiar? O que nós temos nessa primeira configuração familiar é justamente isso, né? O pai, ele é o chefe da família. E a função do pai no interior dessa família tradicional é justamente garantir a segurança da sua família, de todos que moram na família, né? Que não morava só a esposa e os filhos, morava a mãe, a sua mãe, a sua nora, enfim, moravam outras pessoas dentro da família, né? Então, a mulher e os filhos, elas na verdade eram objetos de legitimação do poder arbitrário do pai. Por que é arbitrário, segundo os sociólogos? Porque não havia um Estado estabelecido que determinava quais eram os tipos, por exemplo, de limites que o homem poderia usar, por exemplo, numa punição, né? Então, o que vigorava era a lei do pai e do marido, né? Ele que tinha o papel de prover a família, né? De manter a estrutura familiar, enquanto que a mulher estava, e os filhos, né? E os demais, submetidos à vontade do marido, né? Nessa configuração tradicional, a mulher ela estava exclusivamente voltada para os afazeres domésticos, né? E para garantir a ordem e o bom funcionamento da casa, né? E claro que ela estava, na perspectiva sociológica, fadada à maternidade, o papel de reprodução, que era a sua constituição biológica, né? A gente percebe isso principalmente na literatura, né? Onde a gente vê a mulher como sendo aquela que organiza a casa e aquela que, na verdade, é responsável por reproduzir, aquela que é responsável pela constituição biológica, a continuidade, não só assim, é claro, evidentemente, como o esposo, mas para ela estava restrita a essas duas coisas, o cuidado da família e o papel de reprodutora, isso dentro da Constituição tradicional, né? Claro que aí tem um papel, como eu falei,
Por que é extensa? Porque não é só o pai, a mãe e as crianças, tem os avós que moram nessa família, os tios que acabam morando também. E aqui é preciso chamar a atenção porque os avós eles têm um papel muito importante, porque é como se eles fossem assim a memória familiar, né? Então, dentro da família tradicional extensa, havia uma valorização muito grande do idoso, porque era ele que garantia, por exemplo, vivos valores familiares, né? Eles, os avós, que na verdade eram os anciãos da família, que orientavam, né, o esposo ou a esposa, apesar do marido ter, como eu disse para vocês, ser o chefe da casa, a cabeça da casa, mas escutava-se muito os avós, né? O que não acontece hoje, né? O que acontece? Qual é o fenômeno hoje em relação aos avós na família contemporânea? Em muitas situações, né? Isso é um fenômeno muito comum. Não há espaço para os avós na família, né? Eles entendem que a família é constituída do pai, da mãe e dos filhos, né? O avô mora na casa dele ou às vezes até no asilo, né? O que não acontecia. Na família tradicional extensa, a figura dos avós era muito importante por conservar a memória familiar, né? E aí tem uma coisa muito interessante também, que é o papel da criança nessa família tradicional, nessa configuração, né? Então a gente falou da mulher na família tradicional, né? O papel de reprodutora e o papel de cuidadora do lar. A gente falou do homem como sendo o chefe de família, o provedor da casa, o que tinha a última palavra. Os avós, que na verdade conservavam a memória, né? E eram respeitados dentro da família tradicional extensa. E a criança, como é que fica? Então aqui é preciso a gente entender que até o século XVII, tá? Ou seja, praticamente toda a Idade Média inteira, início da Idade Moderna, né? A criança, ela não ocupava um papel central na família, né? Não havia um lugar aonde a gente pudesse tratar da infância, pelo menos no mundo ocidental, né? Na verdade, não havia uma diferenciação entre o mundo da criança e o mundo do adulto, né? As pinturas que nós encontramos, a literatura, eles sempre retratam as crianças como sendo adultos em miniatura, né? Então você tem, na verdade, uma criança que usa uma menina que usa o mesmo vestido da mãe, só que em miniatura, e o menino que usa as mesmas vestimentas que o pai, só que em miniatura. Então, essa ideia de uma diferenciação entre o mundo do adulto e o mundo da criança dentro da família tradicional extensa só vai acontecer no final do século XVII, tá? Ou seja, quando já a criança passa a ser trazida no centro da formação e da educação familiar, né? Então ela é vista como o centro do grupo familiar. Tudo gira em torno da criança, porque a família cabe o cuidado pela criança, mas isso só no final do século XVII. O que acontecia com as crianças antes do século XVII, né? Elas eram vistas como alguém, assim, a infância, né, era vista como uma fase da vida sem muita importância, né? Porque justamente não havia essa relação de separação entre o mundo da criança e o mundo do adulto, né? Então, o que era comum nessa época? Mandar as crianças para estudar fora de casa, principalmente nos mosteiros, né? Então não era a família que dava a educação, elas enviavam, elas terceirizavam a educação, justamente porque a criança não estava nem dentro do mundo do adulto, nem dentro do mundo da criança, ela estava numa situação ali de indefinição. Então a família dizia, bom, ele não é adulto, mas também não cabe a gente. Então o que a gente faz? Manda para o mosteiro, né? Então aqui eu trouxe para vocês um extrato de um diário de um estudante de Fred Strabo. E olha só como é interessante. Ele chega no mosteiro para estudar, enviado pelos pais, e ele fala assim, eu era totalmente ignorante. Veja bem, eu era totalmente ignorante. Na família ninguém me ensinou nada. E fiquei muito maravilhado quando eu vi os grandes edifícios do convento.
Eu fiquei muito contente pelo grande número de companheiros de vida e de jogos. Então, ou seja, na verdade, ele percebe que há outras pessoas que também são crianças como ele, e ali no convento vai se dar o espaço do estudo, mas vai também se dar o espaço da diversão, do jogo. Então ele fala que ele ficou contente por encontrar outros companheiros na mesma condição que ele, que me acolheram amigavelmente. Depois de alguns dias, senti minha vontade. Quando o eclesiástico Grimaldo me confiou ao mestre, ele é recebido pelo monge que entrega ele para ser assim cuidado, acompanhado por um tutor que também é um monge. Ele fala que ele se sentiu então feliz porque ele conseguiu aprender a ler. Eu não estava sozinho com ele, mas havia muitos outros meninos na mesma idade, de origem ilustre ou modesta, que porém estavam mais adiantados que eu. Então ele percebe que ele entra num mundo, que é no mundo do conhecimento, no mundo da aprendizagem, no mundo da escola, onde ele percebe que uns estão começando como ele e outros já estão mais adiantados. Então isso dá um estímulo para ele, porque ele fala, nossa, então eu vou chegar lá, tal como o outro está chegando, né? E ele fala, a bondosa ajuda do mestre e o orgulho juntos, que é o orgulho de poder estar num ambiente de aprendizado, levaram-me a enfrentar com zelo as minhas tarefas. Tanto que após algumas semanas eu conseguia ler bastante corretamente. Então ele se sente feliz, né? O Wallenfrau de Strabo, ele se sente feliz por poder perceber que ele pode ler, que ele consegue ler. Depois eu recebi um livrinho em alemão, que me custou muito sacrifício para ler, mas em troca me deu uma grande alegria. Ele acaba aprendendo o alemão, mas evidentemente com muita dificuldade. Então aí vocês estão percebendo o cenário em que a criança ela é pintada, vamos falar assim, nesse quadro da família tradicional extensa. Bom, e a família moderna, que é do século XVII, do século XVIII, né? Eu falei final do século XVII, início do século XVIII, até que vai até o século XIX, para o início do século XX, né? Depois já começa a família contemporânea. Então, a partir do século XVIII, aí nós já não temos mais a família extensa, ela se reduziu ao número de seus membros, né? Que ficou praticamente restrito aos pais e aos filhos, fecha-se no chamado núcleo familiar, que é o que nós compreendemos hoje, né? A mulher, ela acaba ganhando poderes, né, na valorização da maternidade e dos instintos maternos. Então vocês podem observar que agora ela não é entendida apenas como a reprodutora e aquela que cuida do lar, não, ela também é responsável por educar os seus filhos. Então há uma valorização do status da mulher, né? Aquilo que nós falamos de instintos maternos, do cuidado e tudo mais, se tornam mais evidentes, né? Ela é o agente de investimento na prole, né? E ela faz a mediação entre a escola e os cuidados médicos. Então ela se torna mais protagonista, enquanto que na família extensa a criança logo vai para o convento e no mosteiro ela é cuidada na sua integralidade, inclusive na sua saúde, tudo cabe aos monges cuidarem. Aqui não, na família moderna a mãe já toma as rédeas da casa. E ela fala, não, eu preciso inserir a criança na escola, eu preciso acompanhar o desenvolvimento da criança, e se ela ficar doente sou eu que tomo assim o cuidado direto, não mais eu terceirizo para o mosteiro da saúde do meu filho, né? Segundo Foucault, que é um sociólogo e filósofo muito importante, né, que trata da ideia de como é que se deu o processo de ressignificação familiar ao longo da história, ele é um historiador também por excelência, né? Nesse momento histórico que passa a ser considerada, a família passa a ser considerada como sendo uma riqueza de uma nação. Por quê? Porque ela está produzindo futuros assim, investidores, futuros trabalhadores. Então, ela está construindo o futuro da nação. É daí que vem essa ideia, é no conceito da família moderna. Então, ela tem o germe, ela tem a semente que a sociedade
vai se edificar, porque ela é responsável por educar bem as crianças para que elas sejam no futuro bons cidadãos, no futuro bons cristãos, no futuro, então se pensa assim, né? Se privilegia as boas condições de saúde e educação como critérios fundamentais para poder erigir uma população qualificada, né? Então se preocupa muito com a educação e com a saúde das crianças, né? Que nós já estamos no século XVIII, há todo um ideário de saneamento, de higienização da vida, né? Que não se tinha na Idade Média e que agora passa a assumir um valor importante, até por conta de que é preciso aumentar a expectativa de vida, né? Não é possível mais morrer por leptospirose, por doenças que são absolutamente evitáveis, né? Então se pensa na higiene da família, né? A criança se torna um objeto de investimento, né? Tendo em vista que nela se concebe o futuro da nação, como eu falei para vocês. Então a criança, ela acaba se tornando alguém na qual o pai investe o seu futuro, né? O que a gente fala hoje, olha, eu estou pagando a faculdade para o meu filho, para minha filha, para que ele no futuro seja um homem, uma mulher bem-sucedido, que possa ter sua família, essa ideia de que, e também que ele vai contribuir para a nação com aquilo que ele está, vem da Idade Moderna. Tá? Então a figura da mãe sendo complementar, né, auxiliando ali no processo de educação, no processo de cuidado da saúde, é aquela que vai cuidar das crianças. Então ela passa a ser muito valorizada, né? Ela não cria para mandar para o convento, né? Ela não dá luz para mandar para o convento, ela cuida, ela dá a luz e cuida da sua criança e sabe que essa criança, ela é o futuro da nação, né? O homem, na Idade Moderna, né, no final do século XIX, né, ele se viu reduzido puramente ao provedor econômico da família, porque agora a mulher ela passa a cuidar, como eu falei para vocês anteriormente, da educação dos filhos, a amar os filhos. Então, na verdade, ele fica restrito ao quê? A prover a família. Então, começa na família moderna um diálogo. Qual o melhor caminho para educar o meu filho, o nosso filho, os nossos filhos? Então a mulher já tem a palavra, ela já pode dar a sua opinião, o seu parecer, ela pede para o marido que ela determina o que é importante a criança vestir ou não, o que é importante ela comer, em que momento ela precisa melhorar determinado hábito e para que, sendo assim, o que precisa de suporte econômico, ela passa para o pai, né? Então, a gente tem aqui uma participação mais efetiva da mulher na vida familiar. A cada carência paterna, né? Sei lá, às vezes o pai não podia, não tinha condições, não tinha recurso, o homem, então o Estado acaba substituindo essa falta. Então começam a surgir instituições estatais de auxílio à família. E aí é claro que com essa, digamos, inserção da mulher na educação dos filhos e com essa inserção do Estado na vida da família, fazendo o papel que muitas vezes o pai não conseguia fazer, que é ajudar na constituição e na criação, vamos pensar assim, dos seus filhos, então há uma mudança na ideia do patriarcado, né? O pai deixa de ter a última palavra, né? Porque eu tenho um outro elemento, que é o Estado, que se faz presente. Então ele já vai falar, vamos ter que ver se é possível conseguir um auxílio, né? Então ele começa a se submeter. Vocês estão percebendo que ele já não é mais o chefe absoluto. Então ele tem uma instância a qual ele deve se reportar quando ele percebe que ele não dá conta de lidar sozinho com os desafios da sua família, né? Então, aquele patriarcado absoluto, aquela voz única absoluta do pai acaba, assim, por se submeter muitas vezes aos projetos e ao itinerário do Estado, que no final do século XIX já está bem avançado em termos de organização democrática, né? Bom, por fim, a ideia da família contemporânea, né? Anthony Giddens, que é um sociólogo renomado, e tem lá as referências para que vocês possam
se localizar, né? Ele fala basicamente que a família contemporânea, ela se conjuga em função do desejo. Então, se eu tinha lá na família tradicional extensa o pai que decide qual é o esposo que a filha vai ter, né? Aqui não. Aqui nós já temos o elemento que determina qual família eu devo constituir para mim, não é mais o elemento da vontade do meu pai, mas o elemento da vontade da esposa, da mulher que vai, no caso, se relacionar com o homem para poder, então, estabelecer uma família, né? Então, aí outra coisa muito importante, diz o Guides, começa uma disputa que até então nós não tínhamos na família nem moderna e nem, muito menos, na tradicional extensa, que é a ideia da disputa do espaço público com outros homens, né? Há uma inserção da mulher no mercado de trabalho. Então ela começa a disputar o mercado de trabalho com o homem. E ela começa a exercer algumas funções, e isso nós já estamos falando do século XX, evidentemente, né? E ela começa a exercer funções que eram exclusivamente masculinas e que passam a ser também utilizadas pelas mulheres, né? Agora, o ponto mais marcante da família contemporânea em relação à família tradicional extensa e até a família moderna, né, é essa ideia de que o casamento ele deixa de ser uma marca indissolúvel, né? É claro que nós não estamos aqui defendendo, eu estou simplesmente fazendo uma análise histórica, vocês estão entendendo? É uma análise histórica que nós estamos fazendo. Então, há nesse momento da história o quê? A inserção justamente do divórcio. Então, a perspectiva é a seguinte, eu não posso conviver com alguém que eu não consigo mais ser feliz. Essa é a ideia da família contemporânea, né? É a ideia de que os laços de amor, de que os laços que foram um dia assim contraídos, inclusive sob juramento, né, de fidelidade para sempre, acabam se desfazendo facilmente. Por quê? Porque as novas uniões se tornam mais comuns. Na medida em que o que direciona a família contemporânea não é mais o desejo do pai e da mãe, mas é o desejo da mulher e é o desejo do homem, na medida que acontece um fenômeno de equiparação, ao menos de equiparação no que diz respeito ao espaço público entre homem e mulher, então se torna mais comum também novas relações. Então a gente tem um fenômeno, segundo Antônio Guides, né? Nós temos um fenômeno da democratização da vida familiar e do espaço privado. O homem deixa de ser o chefe da família, né? E essa família passa a ser gerenciada pelos dois. Então, ambos têm o mesmo poder de decisão, né? Então, há uma democratização do poder. O poder é partilhado, né? Como é que nós vamos educar os nossos filhos, né? Onde eu vou colocar, o que nós vamos comprar, quais são as nossas perspectivas de vida, o que a gente compra primeiro, né? O que a gente compra depois, a gente vai fazer uma viagem ou não vai fazer essa viagem primeiro, tal. O que a gente vai fazer? Isso tudo é partilhado agora com a esposa, né? Porque o espaço privado se torna um espaço do diálogo e não mais um espaço da imposição, como eu disse anteriormente, arbitrária do poder do pai em relação à esposa ou aos filhos, aos escravos ou àqueles que eram livres, né? Isso muda de figura, né? Então a família contemporânea, né, no laço conjugal contemporâneo, né, abre-se o espaço, segundo Guides, né, muito importante esse autor, para entender a análise de conjuntura, a ideia do autoquestionamento, né? Os parceiros acabam se perguntando sobre como cada um se sente na relação e acabam constantemente repensando a relação, né? Aquilo que hoje a gente compreende como sendo discutir a relação, né? Vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, o que você fez de errado, como que nós podemos revigorar e repensar e revalorizar o nosso amor conjugal, o nosso projeto de vida conjugal. Então, é um diálogo aberto, não há medo,
né? A mulher dialoga na mesma perspectiva do esposo, né? E embora essa conjugalidade, né, de participação, de democracia, né, ela forneça um suporte, né, para cada um construir a sua identidade, ela infelizmente se torna cada vez mais fluida, né? Porque ao mesmo tempo que é possível fazer uma análise do projeto conjugal, né, é possível também rapidamente se desfazer do projeto conjugal, né? E como diz o Zygmunt Bauman, né, naquela obra Amor Líquido, né, o Bauman diz que hoje no mundo contemporâneo as relações são fluídas, as relações elas se dão como água que escorre sobre nossas mãos, né? Então as pessoas se apaixonam e se desapaixonam muito rapidamente, né? Então o espaço do diálogo se tornou um espaço muitas vezes do vale tudo, né? Então é preciso ponderar, é preciso reconhecer a importância dos avanços no que diz respeito, claro, à constante valorização e do diálogo, que isso é fundamental entre o esposo e a esposa, mas o cuidado que se tem que ter, porque não se pode perder o caráter da indissolubilidade do matrimônio, né? Que é o que realmente garante à família essa sua marca, mas que infelizmente cada dia mais fluido, né? Então as pessoas, elas muitas vezes elas não conseguem lidar com as frustrações, ou uma ou outra, e acaba então ocasionando esse rompimento das relações, né? Então, quando surge um problema financeiro, quando surge um problema de saúde, ou quando não se tenta reinventar o amor conjugal, então se desiste facilmente, né? Se desiste facilmente de lutar, de tentar vencer, de viver a dor juntos, né? Que também faz parte da vida, né? Mas a família contemporânea é uma família muitas vezes descompromissada. E isso de uma maneira bem geral nós estamos falando. É claro que nós não estamos assim falando que todos são, mas assim, de uma maneira mais ampla, pensa-se que há uma dificuldade, por exemplo, em vivenciar a dor. Em uma dificuldade, por exemplo, em reconhecer o limite dos outros, né? Há um espaço muito pequeno, o limiar é muito curto de paciência, né? Então as pessoas, elas preferem falar, não, eu penso assim e acabou. Quem não quiser pensar assim comigo cai fora, né? E não é bem assim, né? A vida conjugal é tecida de altos e baixos, e a gente sabe que é uma doação, um precisa doar, o outro precisa doar um pouquinho. Então, enfim, nós nunca vamos encontrar um 100% o que eu quero, né? É sempre uma doação. Então, às vezes eu abro mão numa coisa, o outro abre mão em outra coisa, e a gente, com as duas mãos abertas, nós nos damos as mãos, né? E vamos ao projeto conjugal. E isso é um drama da nossa sociedade contemporânea, principalmente das famílias contemporâneas, né? Então, aquele fenômeno que nós conhecemos como sendo o fenômeno pós-moderno, né? Que é um período constituído por uma ruptura daquela visão moderna de mundo, né, que teve como resposta direta o capitalismo tardio, essas novas formas de dominação, onde a cultura se torna uma mercadoria como qualquer outra coisa, né? A música se torna uma mercadoria, enfim, a arte se torna uma mercadoria, a própria religião pode se tornar uma mercadoria se não tomar cuidado. Então, quer dizer, o fenômeno pós-moderno é um fenômeno de ruptura, porque se havia na modernidade ainda uma relação do homem com o mundo, essa relação ela é cortada na pós-modernidade, né? O discurso pós-moderno, na verdade, gente, ele assume uma tarefa ideológica, né? Qual é essa tarefa, né? De coordenar as novas práticas, de delimitar os hábitos sociais, né, em novos padrões, a partir de nova produção econômica, né, e isso vai impactar as formas de subjetividade, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, na verdade, o que prevalece muitas vezes no nosso mundo pós-moderno
é, por exemplo, a valorização do ter, né? Então, eu valorizo quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor posição social, né? Não valoriza a relação que essa pessoa tem com o mundo. É uma valorização que se dá no nível da produção econômica. E isso cria sujeitos que são cada vez mais restritos nas suas relações, né? Porque se eu me relaciono só com quem eu acho que é competitivo e que espelha esse modo de produção econômica, então a minha relação com o mundo é uma relação bem limitada, né? Mas esse é um fenômeno, por isso que a gente está fazendo análise de conjuntura, esse é um fenômeno da pós-modernidade que influencia diretamente na vida da família contemporânea, né? Por exemplo, hoje numa família contemporânea, o que a gente tem? A gente tem o pai, a mãe e os filhos sentados à mesa, cada um conversando no seu WhatsApp. Cada um conversando na sua rede social, no seu Insta, no seu Facebook, no seu Telegram, sei lá, eu tantas... E cada um vivendo o seu mundo, mas está todo mundo ali reunido, mas cada um vivendo o seu mundo. Então, acontece que essa pós-modernidade, ela gerou práticas sociais que acabaram produzindo sujeitos pós-modernos também, nesse caso, sujeitos pós-modernos egoístas. Muito egoístas. Por quê? Porque não se pensa no outro, não se presta nem atenção no que o outro está falando, né? Esse é um drama, né? Então, as características da família contemporânea, né? De acordo com Férez Carneiro, Ponciano, Magalhães, sociólogos, né? A família contemporânea, ela se dá pela horizontalização e democratização das relações, então, ou seja, todo mundo é igual dentro da família, né? Então, não se estabelece mais hierarquia de pai, de mãe, de filhos, né? É aquela ideia de que o pai e a mãe é amigo do filho, né? Então, esse é um fenômeno, tá? Nós não estamos fazendo juízo de valor, eu estou fazendo uma análise da família contemporânea, que há uma horizontalização. Então, tipo, eu tenho que dialogar com o filho, né? E a esposa dialoga, e o esposo dialoga, as coisas têm que chegar num consenso, e muitas vezes os pais têm que ceder ao que os filhos pensam, mesmo muitas vezes a duras penas, né? Por conta desse processo de horizontalização, né? De democratização das relações. A mulher, ela é mais autônoma, o homem participa nas tarefas domésticas também, participa na criação e na educação dos filhos, ele ajuda também, ele leva o filho na escola, ele vai na reunião de pais quando a mãe não pode ir, porque a mãe está trabalhando, enfim, né? É porque é uma profissional liberal, ou porque não dá tempo, ou porque trabalha muito, ou porque chegou tarde em casa, o pai vai chegar primeiro. Então, existe essa ideia de democratização da educação dos filhos, né? Não fica só para a mulher, mas também para o homem, né? Inclusive as tarefas domésticas, em alguns casos, né? A família passa a ser regida mais por laços afetivos, né? Essa ideia da liberdade de escolha. Então o pai não vai determinar para a filha qual é o namorado que ela vai namorar, vai dar uma orientação, talvez quer conhecer, mas não vai impor. É isso que acontece na família contemporânea, né? Em alguns casos até o namorado vai dormir na casa da namorada ou vice-versa, tal. Isso às vezes é aceito, né? Por conta desse processo que eu estou comentando com vocês. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo se está correto ou não está correto, simplesmente estou levantando a questão do ponto de vista dos sociólogos. A gente tem isso, essa é uma análise que nós estamos fazendo de conjuntura. As famílias funcionam desta maneira. Ah, mas a minha não, mas em via de regra as famílias contemporâneas se dão nessa perspectiva, né? Os laços afetivos são muito maiores do que os laços, muitas vezes, legais, né? Então, às vezes a mãe, o pai, né, cede ao pedido do filho, ao pedido da filha, né, por conta dessa ideia da escolha, da liberdade, né? E isso é um fenômeno muito característico do mundo pós-moderno ou da contemporaneidade, né? Aumento da importância dos avós, né? A presença da solidariedade entre gerações para tentar fazer frente à ausência da estabilidade socioeconômica, né? Aquela coisa assim. Muitos avós estão na família porque a família usufrui do benefício material, né?
não só porque o avô e a avó cuidam do netinho para a mãe poder sair trabalhar e o pai poder sair trabalhar, ou depois o pai e a mãe poder sair para poder se divertir, mas também porque a avó contribui financeiramente, né, para despesas da família, né? Então, essa importância, essa presença da solidariedade entre as gerações, né, se faz tendo em vista a questão da estabilidade socioeconômica que muitas vezes não está presente, né? Principalmente nas famílias brasileiras, né? E aqui eu queria chamar a atenção da questão da mulher, porque é muito importante. Nós vamos ter uma aula só sobre a mulher. É uma análise de conjuntura que nós vamos fazer do papel da mulher. Mas aqui eu queria falar sobre o papel da mulher na família e na família contemporânea. Então a gente tem, olha só que os dados são muito interessantes, né? Então nós temos que famílias chefiadas só por mulheres, né, que a mulher ela é a chefe da família, né, do ano de 2001 a 2009, isso também não está variando muito em dados atuais, porque as pesquisas são feitas a cada 10 anos, né? Então nós tivemos um aumento de 27% para 35% das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres, né? Um fenômeno que está presente principalmente no mundo urbano. Dentro da cidade, as mulheres estão trabalhando sem, muitas vezes, a presença do esposo, ou porque separou, ou porque o esposo faleceu, ou porque o esposo está preso, ou enfim, as razões são variadas, mais variadas possíveis, mas elas estão lá, à frente da família, cuidando como chefe de família, né? Então, claro que isso se dá também pela liberdade, como eu falei para vocês, mas também pela participação da mulher no mercado de trabalho, né? E as transformações que essa participação acabou produzindo também na sociedade, né? Elas ocupam um lugar de privilégio dentro da sociedade atualmente, né? Como eu disse para vocês, né, 26% das famílias chefiadas por mulheres são formadas por casais, né, o homem e a mulher, e 49,3% é só mulher, né? Olha só, 49,3% só chefiada por mulheres, né? E chefiadas por homens, né? 85,5% são formados homem e mulher, e 3,3% é só homem. Então, você veja, olha a discrepância, 49,3% dessas famílias, vamos pensar assim, são chefiadas só por mulheres. Não tem homem que cuida da casa, mas elas estão à frente da casa. Enquanto que em relação aos homens, só 3,3%, né? Então elas enfrentam realmente a situação e acabam tomando as rédeas daquilo que seria para os homens estarem fazendo, elas estão fazendo, né? Essa é uma mudança, né? Entre os anos de 2001 e 2009, nós tivemos um aumento muito importante, e aumento que é significativo, né? De 3 para 14,2% foi formada por casais com ou sem filhos, né? Então, assim, há também uma diminuição no número de filhos e tem muitas famílias que não têm filhos, né? Quais são as hipóteses, né, que os sociólogos levantam a partir dos dados que são repassados por fontes muito confiáveis, né, que são justamente o IBGE, o IPEA, o Instituto, né, de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, o IBGE é uma fonte muito importante de dados, enfim. As hipóteses é maior renda, as famílias começaram a ter maior renda, porque a mulher começou a trabalhar, então começou a ajudar, aumentou a renda familiar, uma maior escolaridade, porque a mulher também está estudando, o homem também está estudando, e melhor emprego. Então, acabou, assim, criando essa mentalidade de que há famílias com casais, formada por casais com filhos, ou há famílias também sem filhos, né? E isso se dá por conta do processo educativo, na visão do sociólogo, né? Agora, tem um problema sério aqui. A mulher ocupou um lugar de trabalho, a mulher conseguiu, assim, dialogar em termos de igualdade em relação à educação dos filhos e tudo mais, mas no que diz respeito ao salário, as pesquisas elas apontam para a gente que realmente está bem complicado, há uma disparidade, né? Por exemplo, uma família cujo homem é o chefe da família, o salário em média é R$ 1.307. Uma família cuja mulher é a chefe é 882.
né? O homem, que é o cônjuge, ganha 1.834, a mulher ganha 1.717. Claro que esses dados vão sendo atualizados, mas eles não vão acompanhando. Então, o que a gente tem é que o homem sempre está ganhando mais que a mulher, né? Seja ele o chefe da família ou seja ele sozinho, né? E a mulher sempre está ganhando a menos, às vezes dentro da mesma função. Percebe-se, da mesma empresa, né, da mesma função, percebe-se discrepâncias salariais, né? E aí vem as mais variadas justificativas, né? Porque a mulher, ela engravida, porque a mulher tira licença maternidade, porque a mulher, enfim, e assim há essa disparidade. E há também uma relação, como que a gente pode dizer assim, machista, muitas vezes, daqueles que estão à frente das organizações, em que não se dá o devido valor, né? Então, isso são dados muito claros que se estabelecem. Nós não podemos dizer, é mentira, né, que não ganha, porque ganha-se menos, né? A questão não é essa, a análise que a gente tem que fazer é por que ganha-se menos, né? Qual a diferença, o que acontece, né? É o trabalho real, técnico, que é feito ali. Tem diferença mesmo? O homem produz mais que a mulher no trabalho dentro da mesma esteira, né? Eu estou fazendo questões para a gente pensar e refletir. Olha aqui, nós temos um relatório anual, um relatório socioeconômico, né? Que trata da média de horas trabalhadas no trabalho principal e a média de horas em afazeres domésticos, em pessoas de 16 anos ou mais, né? E na semana de referência por sexo, segundo a situação do domicílio. Esse dado de 2012, como eu falei, a fonte saiu de 2014, mas não tem muita diferença. Então, a gente tem no roxinho o trabalho principal e no abóbora os afazeres domésticos. Olha o que a gente tem, as mulheres, né? No total, 35,1% trabalham nesse trabalho principal e nos afazeres 20%, né? No mundo, na cidade, o trabalho principal é 37,1% e 20% na casa. E na zona rural, 27,1% no trabalho principal e 26% na casa. Então, vocês percebam que a mulher, só a mulher nós estamos analisando. Então, a mulher da zona rural trabalha muito mais em casa, trabalha fora, mas trabalha em casa, do que a mulher da zona urbana, tá? Agora, olha lá a questão dos homens. Agora é a comparação. 41,8% trabalham no trabalho principal deles, na profissão. E em casa só 10%. Né? Na mulher, lá em cima, ela trabalha 35,1% no trabalho principal, se ela é médica, se ela é engenheira, se ela... Não importa a função que ela exerça e tal, né? Se ela trabalha como... Enfim, ela tem ali 35,1% e em casa 20,8%. Ela trabalha fora e trabalha dentro, né? Na zona urbana, 42,3% dos homens trabalham na sua atividade principal e fazendo os afazeres domésticos só 10%, 9,9%. Na zona rural, mesma coisa, 39,2% trabalha na roça, vamos pensar assim, ou em qualquer outro segmento da zona rural, e na casa 10%. O que a gente nota? A gente nota que, na verdade, os homens se dedicam exclusivamente ao trabalho principal. O trabalho doméstico é muito pouco em relação às mulheres, né? Então, o que a gente tem, né? É uma disparidade, né? Voltando para esse slide, uma disparidade aonde, por exemplo, a mulher acaba ficando com uma carga horária inflacionada. Ela tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro e, como mostrei no slide anterior, com essa disparidade de salário, né? Bom, diante desses fatos, né? O que a gente pode fazer para pensar os rumos da configuração familiar contemporânea, né? O que a gente pode trazer de refletido e de importante para a nossa prática, né? A primeira é resgatar o valor da família, né? É a ideia de entender que a família ela é importante porque ela garante a construção de um tecido social mais justo, né? Então, como eu falei, resgatar o valor da família, a importância da família na sociedade, né? E principalmente o espaço
da esperança, né? A família como um espaço de acolhimento, a família como um espaço de perseverança, a família como um espaço de educação, a família como um espaço no qual a criança pode se sentir assim amparada nas suas necessidades materiais, espirituais, nas suas necessidades enquanto pessoa humana. Resgatar esse valor, né? O segundo é combater a desigualdade, porque olha, a gente viu quanta desigualdade que são assim direcionadas diretamente à família, né? Seja na agricultura familiar, nos programas de saúde e família, os princípios da economia doméstica. É importante que a gente consiga estabelecer meios e ações que possam garantir à família uma sobrevivência justa, que a família tenha condições de saúde, de educação, que ela consiga compreender os princípios da economia, que ela não se dedique ao consumismo exagerado, ao individualismo, né? E que em situações de dificuldades de relacionamento, seja do esposo da esposa ou do esposo para com os filhos e vice-versa, aí a esposa, que haja um suporte terapêutico, né? Para que a família possa junto com o suporte terapêutico, conseguir alavancar um processo e superar as contradições, né? É muito importante isso, né? Já em alguns lugares existem situações, por exemplo, de violência doméstica, onde o esposo passa por um processo de terapia coletiva, individual, né? Isso é muito importante, né? Situações de conflito com os filhos, educação com os filhos, como lidar com isso. Seria interessante que houvesse uma terapia familiar que pudesse garantir aos pais um suporte para lidar com as situações desse tipo. Por exemplo, os filhos que acabam enveredando pelas drogas, é muito difícil, né? A família adoece junto, né? Então, o suporte para esse jovem, para essa jovem é importante, mas também para o pai e para a mãe, para os irmãos, para todo mundo que convive com aquela situação, né? Uma terapia familiar que pudesse garantir para eles o mínimo, né? A valorização das figuras familiares com suas respectivas dinâmicas dos afetos, inclusive valorizar o pai, valorizar a mãe, essa ideia de que o pai tem o seu papel na família, a mãe tem o seu papel na família, deve ser respeitado, né? É claro que o diálogo deve prevalecer, é claro que os pais devem dialogar com os filhos sobre aquilo que eles sentem, mas é preciso que haja um processo de hierarquização, que o pai se estabeleça como pai, que a mãe se estabeleça como a mãe, não com autoritarismo, não é isso, mas com autoridade, né? Então isso também acaba valorizando as configurações, mas acaba dando um norte para o adolescente, para a criança. Ele se sente seguro ao saber que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que ele pode se amparar, que ele pode falar o que ele sente, mas que ele também tem que assumir as responsabilidades, né? Que o pai e a mãe diz, olha, toda causa tem uma consequência, né? Então é importante que essas figuras familiares sejam valorizadas na sua dinâmica, seja dos afetos ou da compreensão da vida. Então aqui, caríssimos, nós temos as referências que eu comentei com vocês, todas elas estão aqui disponíveis, algumas em textos, outras em livro realmente, vocês podem estar dando uma olhadinha. E agora eu queria chamar a atenção para a avaliação que nós vamos fazer, né? Então aqui está o link no qual vocês vão poder clicar e vocês vão poder ter acesso ao documento Amoris Laetitia, né? Esse documento do Papa Francisco, né? E então, olha, o documento está aqui na íntegra, eu estou rolando ele para que vocês possam melhor visualizar, mas o que eu gostaria? Que vocês lessem só o capítulo 2. A realidade e os desafios da família, para que possa fazer a questão avaliativa. Somente esse capítulo 2, tá? E aí o que vocês vão fazer? E aí acaba aqui, ó, né? E o que vocês vão fazer logo depois que lerem o capítulo 2, né? Então, vocês vão responder a esta pergunta, né?
Quais os desafios que as famílias de hoje enfrentam? O Papa coloca algumas, além dessas que eu falei, que nós estamos aqui dialogando, mas o Papa coloca no capítulo 2 quais são os desafios. E você pode colocar outros desafios que não estão contemplados ali, mas que com certeza você vai verificar. A questão agora é como superar esses desafios. De que maneira eu posso dar a minha contribuição para que a família possa se reencontrar novamente. Então é muito importante que vocês façam essa leitura do Amores Letícia e que vocês respondam a esta questão na plataforma, para que a gente possa então fazer a avaliação a partir dessa nossa videoaula. Eu fico por aqui, agradeço muito a presença de todos vocês nesse vídeo, me assistindo, e que nós possamos juntos compreender a importância da família nos dias de hoje, que a gente possa compreender e fazer uma análise de conjuntura da situação da família. Lembra que eu comentei com vocês na primeira aula, a análise de conjuntura exige de nós despojamento, não preconceitos. Então a gente precisa primeiro conhecer para depois estabelecer um julgamento que possa assim frutificar no sentido de reverter situações negativas. Então é isso que nós apresentamos para vocês hoje aqui. As configurações familiares, as novas configurações, é uma realidade social e elas precisam ser encaradas, tá? Elas precisam ser compreendidas. Por quê? Porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos catequizandos vêm dessas famílias e muitos deles vêm da família contemporânea. Não vem da família moderna, muito menos da família tradicional, vem da família contemporânea. Então, como é que eu lido com eles? Eu preciso entender o universo deles, para que eu possa melhor, então, anunciar o evangelho a essas pessoas. Eu desejo para vocês um grande abraço, que vocês possam, assim, se dedicar a esses estudos, e nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos, felicidade, até mais ver.